Nós estamos recebendo no dia de hoje a secretária de Estado de Habitação, a Maria do Carmo Avezzani. Eu a cumprimento, agradecendo a sua presença e pergunto, secretária, como é que funciona o programa Lote Urbanizado? As pessoas, olha aí, como é que é esse programa? De que maneira funciona? Como é que eu posso me inscrever? Então, eu gostaria que pudesse falar com os nossos ouvintes a respeito deste programa e onde vai funcionar, quantas prefeituras já estão cadastradas. Bom dia a todos, bom dia aos senhores ouvintes. E o Lote Urbanizado, ele é um programa que é uma parceria do Estado, do município e do cidadão, já que o cidadão também tem uma contribuição muito importante nesse projeto. Atualmente nós temos 24 municípios que aderiram ao programa. No caso de Campo Grande, infelizmente, o município de Campo Grande não aderiu ao programa, então, por enquanto, nós não temos nada para Campo Grande, mas é possível, a parceria continua aberta e o ano que vem nós podemos, então, fazer alguma coisa aqui para Campo Grande. As inscrições para as famílias, para o lote urbanizado especificamente, elas não estão prontas. Sim. Como ele foi um programa que nós desenvolvemos e aprovamos por lei a criação este ano, houve um entendimento de que, por ser um ano eleitoral, não era bom que a gente abrisse as inscrições para que não pudesse dar uma conotação eleitoreira. Então, o trabalho durante esse ano todo foi um trabalho mais técnico de identificação das oportunidades, os municípios aderiram, nós fizemos vistorias diárias, abrimos licitações, nós abrimos licitações para 1.700 unidades no interior do estado e estamos agora exatamente na fase de assinatura dos contratos das licitações e vamos abrir as inscrições para o lote urbanizado a partir do dia 9 de janeiro. Já fizemos uma escala de viagem para o interior do estado, uma vez que só temos esse programa no interior, porque foi quem aderiu, e vamos então começar. O lote urbanizado, o município entra com o lote, com a infraestrutura externa básica, né, a via acessível, a água, a energia, e o Estado, ele contratou e vai executar o que nós chamamos a base de uma residência. O que é a base da residência? É a fundação, contrapiso, toda a parte hidráulica sanitária enterrada, porque fica embaixo da fundação, também as caixas de gordura, fossa e sumidouro. E a primeira fiada da alvenaria. Então, quando a família receber esse lote para ela dar continuidade, ela chega, ela tem a base da residência pronta e a construção é um programa de autoconstrução, é importante diferenciar, não é mutirão, é autoconstrução, porque cada um vai construir a sua casa. Ou a prefeitura, né, o município, ele entra com assistência técnica e um mestre de obras que vai ficar full time no canteiro. E então essa obra ela foi dividida em 10 etapas, né, as 8 etapas que são obrigatórias, que é a casa ter condição de habitabilidade para que a família possa mudar para dentro da casa. Então, acho que é uma oportunidade, eu quero agradecer de estar aqui e é muito importante que a gente identifique quem é o público-alvo desse programa. Sim. Todo mundo sabe, nós estamos aqui ouvindo, a escassez de recurso que está hoje no governo federal. Então, o governo do estado ele está buscando alternativas de investimento que a gente busca uma solução que caiba no bolso de todo mundo. Então, o cidadão ele vai ter 2 anos, 24 meses para adquirir o material e construir sua própria casa. Ele vai ter, então, a orientação técnica, vai ter uma cartilha, vai ter a lista de material. Não existe impedimento, por exemplo, se o município também quiser entrar com uma contrapartida, doar alguma das etapas em material, é possível, não existe nenhum impedimento. Então, ele vai ter 2 anos para construir a sua própria moradia. E o público-alvo são aquelas famílias que têm uma capacidade de investimento, mas que sozinho eles não iriam acessar, porque eles não teriam condição de comprar o terreno, eles não teriam condição de fazer a base ela é a estrutura da casa e ela é um custo importante. Essa decisão de fazer a fossa e o sumidouro foi exatamente para que a gente pudesse
privilegiar o respeito às condições de saneamento adequada, e aquela família ela vai gastar, em média, em torno de R$500 por mês e poder, então, ir construindo a sua casa ao longo do tempo. E é importante a gente lembrar que a grande parte das casas, das moradias, ela é autoconstrução. São as próprias famílias que fazem. Não é, na verdade, a grande parte da demanda habitacional, ela não é atendida pelos órgãos de governo, ela é atendida pela própria moradia. Então, o que nós estamos fazendo é algo que é baseado na realidade, que é algo que sempre foi feito e, nos últimos anos, deixou-se de fazer, porque nós temos que lembrar que de 2009 até 2014, principalmente até 2013, de contratação, nós tivemos aí alguns anos áureos de recursos federais para a área de habitação. Acho que foi muito importante, o nosso estado foi muito oportunizado, contratou bastante, mas eu acho que hoje nós temos que encarar, nós estamos diante de outra realidade. Então, se nós não usarmos a capacidade, o potencial de cada ente, inclusive do cidadão, nós não vamos conseguir atender a demanda que é necessária e que existe com relação à habitação. Bom, com relação à construção, aos convênios com os municípios, naturalmente o Estado vai conveniar com os municípios e não vai ter acaba a figura do mutuário, quer dizer, não vai, o beneficiado não vai ter que continuar pagando, pagar o lote, não tem prestação para pagar depois. Como é que não, você fez uma pergunta importante. Não, a base vai ser doada e o terreno também será doado. Mas será os terrenos, nós ontem fizemos uma reunião com esses 24 municípios e a proposta da maior parte dos municípios é doar o terreno, mas com um encargo. Aquela família não pode vender o terreno, ele não pode vender aquela casa. Quer dizer, poder ele vai poder, mas para que ele, vamos supor, futuramente, ele construiu, daqui 2 anos, ele infelizmente quer mudar ou alguma outra coisa aconteceu, quem comprar vai ter que devolver o dinheiro do terreno para a prefeitura. Mas o mutuário original, o beneficiário, não vamos chamar mutuário, o beneficiário original, ele não vai pagar a prestação do material que ele comprou e nem do terreno e nem da base. Porque nós estamos entendendo que ele já tem a sua contribuição que ele está dando. Então, ele não vai pagar essa prestação por aquilo que ele ganhou, que vai ser a base feita pelo governo do estado e o terreno também que ele está ganhando. A menos que ele venha vender. Aí já é outro capítulo, né? Não é o programa original. Com relação, por exemplo, o programa, os convênios são feitos com a Prefeitura Municipal, isso vai gerar o que são conjuntos habitacionais, né? São conjuntos. Conjuntos habitacionais. Esse programa prevê extensão para o proprietário de um lote fora de conjunto possa também integrar o conjunto, o programa ou não? Olha, essa é uma demanda muito grande, que é a construção em terreno próprio, mas para essa modalidade nós estamos pensando num outro projeto que o governador inclusive falou bastante já dele, que é o cheque moradia. E nós agora, nesse próximo ano, a gente vai trabalhar essa regulamentação, e aí a ideia nos terrenos próprios é nós trabalharmos com o cheque moradia. Aí é diferente, porque a família já teria o seu terreno, ela já tem, se o terreno já existe, ele já tem uma infraestrutura externa, então isso não geraria o gasto para o município. E aí a proposta o governo do estado vai fazer um programa de cheque moradia, onde ele receberá a cesta de materiais. E aí ele também, por autoconstrução, com assistência técnica do município, construiria a sua própria unidade. Então, ou seja, todos os programas eles estão procurando equilibrar os investimentos, né? Então, no conjunto, não tem terreno, ele está ganhando o terreno, está ganhando a base, então ele investe em outro ponto. Quer saber? Pois não, claro, Sérgio. Nessa mesma... o público a que se diz, quem que vai selecionar esse público? A prefeitura que vai... você tem direito? Tem algum critério já
para admitir esse negócio? Tem, é assim, nós fizemos a própria regulamentação deixa claro que os critérios de priorização, eles foram definidos pelo Conselho Estadual de Habitação. O Conselho já se reuniu, inclusive ontem nós fizemos uma reunião final de validação, e nós vamos publicar uma portaria que estabelece esses critérios de priorização, mas eu já posso falar. Ele vai priorizar, por exemplo, mulher, chefe de família, a idade da família, porque nós entendemos que um pretendente que já tem mais de 40 anos, ele tem que ter prioridade sobre aquele que tem 25. O tempo de moradia no município, quem tem filhos, para nós privilegiarmos a família, não o casal solteiro. Também a faixa de renda é um dos critérios que nós estamos priorizando. E esses, então, a família que também tem dependente incapacitante para o trabalho, e tem as cotas legais que também serão respeitadas, que é a cota do idoso e a cota do deficiente. Então, esses critérios, nós temos o sistema de cadastramento da GEAB, que nós estamos chamando de cadastramento compartilhado, que inclusive o ano passado nós ganhamos Prêmio Nacional de Transparência. Esse cadastramento, as famílias, elas vão se cadastrar em parceria com o município no site da GEAB. Sempre em parceria com o município. Eles vão se cadastrar e a seleção vai ser feita conjunta. Município e Estado vão conjuntamente selecionar as famílias, pontuando as informações, elas geram uma pontuação, então você tem a priorização de forma transparente, passível de ser respondida. Isso, então, é publicado, e aí o município, a família vai apresentar os documentos que comprove que as informações que ela prestou são reais, são verdadeiras, e depois a gente chama de pré-seleção. Isso é publicado, fica publicado, tem 15 dias para a sociedade fazer qualquer contestação. E a seleção final, ela se dá, uma vez que a família tem que ter capacidade de comprar esse material, ele vai ter que apresentar uma nota da primeira fase de obra, que a primeira fase é a alvenaria e o respaldo. É a primeira fase de obra. Ele vai ter que apresentar a nota dos itens que compõem essa fase principal, que é o tijolo e o cimento, que vai dar em torno de R$ 1.600. Então, ele apresentando essa nota, ele vai estar classificado para receber a autorização de início de obra. Secretária, a gente está conversando aqui com a engenheira Maria do Carmo Avezzani. Ela é a secretária de Habitação de Mato Grosso do Sul e considerada uma das maiores autoridades especialistas, uma das maiores especialistas em habitação de interesse social do país. Secretária, qual é a demanda hoje de Mato Grosso do Sul para moradias? Porque a gente sabe que o sonho da casa própria, né? Todo mundo tem. E a crise financeira, o jeito que está, as pessoas, tem gente na fila há décadas, inclusive. Como responder a essas pessoas? A senhora acabou de falar do processo mais transparente, mas tem gente esperando há muito tempo. E pessoas que se enquadram, inclusive, nessas características. Mulheres comandando famílias, com filhos com deficiência, inclusive. Pessoas que se enquadram perfeitamente nesse perfil e que ainda não receberam a sua casa própria. Qual é a demanda hoje, o déficit hoje, para atender essas pessoas? Olha, nós estimamos que hoje o déficit do Estado é em torno de 60 mil unidades. Por que eu digo estimamos? Na verdade, o último censo do IBGE foi em 2010. E depois de 2010, então, você fazendo alguns estudos das moradias que foram entregues, embora a gente tenha que lembrar que você tem um incremento de demanda também. Todo ano acrescenta. Acrescenta, porque você está entregando casa, mas você tem a demanda crescente. Então, falar em essa questão do déficit é um trabalho complexo, mas a gente estima hoje que a demanda do Estado seja em torno de 60 mil unidades. E lembrando que, normalmente, 80% dessa demanda está até 3 salários mínimos, né?
Então, você tem uma demanda muito grande focada na faixa de menor renda. Mas hoje, quando a gente fala em 3 salários mínimos, a gente tem que pensar aí, vamos arredondar, em R$ 2.500. E a família que ganha R$ 2.500 ou que ganha R$ 2.000, ela tem essa capacidade de investimento. Por isso, então, que a gente está desenvolvendo esses trabalhos onde a família, através do seu esforço, ele também colabora com a construção da sua moradia. Secretária, um dos problemas mais graves hoje que tem na área de habitação é a Carmen falando a habitação de interesse social. Exatamente essa. Nós temos em Campo Grande hoje uma situação quase que descontrole em matéria de invasão de terras, de tempo, por pessoas que a princípio não tem condição nenhuma, não tem capacidade nenhuma de investimento, né? Não só Campo Grande, Corumbá, outra cidade, Três Lagoas, Dourados, são cidades que estão passando por esse impacto, né, do déficit habitacional. O governo do estado tem alguma coisa com relação à moradia de interesse social, tirando, por exemplo, fora a questão do loteamento urbanizado, tem algum projeto, né, na área de moradia de interesse social para ajudar a acabar com as favelas? Olha, além desse programa que nós estruturamos esse ano, né, e vamos já iniciar janeiro em fase já de entrar em operação final, o ano passado nós lançamos também um programa também para habitação de interesse social, que era para quem ganha até R$ 2.400, depois a gente ampliou, mas também no financiamento. É um financiamento. Por quê? Porque não houve recursos do governo federal. Nós contratamos, sim, algumas unidades para baixíssima renda no estado, mas foram poucas. Foi em torno de umas 1.200 unidades esse ano, mas nos municípios do interior, em parceria com o governo do estado. O que é considerado baixíssima renda? Baixíssima renda são famílias aí que ganham até R$ 1.600, que são famílias também que têm condição de fazer algum investimento, mas menor. Se você pensar aí uma família que ganha R$ 500, essa família ganha para sobreviver, ela não tem condição de fazer investimento nenhum. Mas Campo Grande, infelizmente, também não entrou nesse programa que a gente chamou de financiado e subsidiado, porque não houve também a parceria do município, porque o terreno também era oferecido pelo município. Essa questão das favelas, eu acho que nós temos que fazer uma discussão para o enfrentamento desse problema, e ele, com certeza, ele tem que ser fruto de parceria, porque o governo federal, os programas que ele tinha para atender a questão da favela, ele já parou de selecionar, desde 2010 não existe mais nada. Essa é uma demanda que todos os estados têm feito ao governo federal, que ele voltasse ao programa de urbanização de assentamentos precários, porque as famílias que moram numa favela, elas são famílias muito frágeis do ponto de vista assim, financeiro, elas não têm recurso. Então, essa é um programa difícil de você fazer em parceria. Mas eu acho que nós temos que buscar, sim, uma solução, porque se o governo federal, até agora, não abriu essa possibilidade de fazer esses programas de urbanização, como já teve no passado, não dá para a gente ficar de braços, não dá para ficar, tem que achar uma solução. E, com certeza, essa solução ela tem que passar por uma parceria. Não tem como só o Estado fazer, nem só a Prefeitura fazer. E nós estamos abertos, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão e buscar uma solução que seja autoconstrução, com cheque moradia, com um programa de cesta de materiais, mas tem que fazer o enfrentamento. Secretária, existem hoje tecnologias de construção, por exemplo, nos Estados Unidos existem tecnologias de construção extremamente eficazes, rápidas, né, com conforto climático. Nossa, se constrói uma casa em uma semana.
Qual a dificuldade de se importar essa tecnologia, principalmente para essa construção de massa? Porque é um debate que se faz já há muito tempo também, né? Eu fiz faculdade de arquitetura, a gente até estudou junto, a gente, enfim, compartilhou muito no mesmo período, e desde então, de 30 anos atrás, se discute isso, de há muito tempo, essa urbanização violenta, o enfavelamento das cidades e essa tecnologia que a gente vê nos programas de televisão, aí, a construção super rápida de casas. Qual a dificuldade de se implantar um sistema desse no Brasil? Olha, não existe a dificuldade. Num dos programas que nós estamos fazendo, que é o programa financiado e subsidiado, são várias empresas que estão atuando. Uma das empresas tem uma tecnologia construtiva que as paredes elas são moldadas em blocos de concreto. E a construção é muito rápida. Inclusive, se você quiser visitar Nova Alvorada está sendo construída nessa metodologia, dessa forma, com essa tecnologia. Fátima do Sul, para você ter ideia, a obra lá começou mesmo a sair do chão em começo de setembro. São 22 casas, não é um conjunto pequeno, mas a obra física já está pronta. Rápido. Então, ela é uma tecnologia rápida, mas ela é uma tecnologia que ela não está reduzindo o custo, mas ela tem rapidez. Mas essa questão da tecnologia, quando você na verdade, as empresas que escolhem. Agora, uma construção também que é muito rápida é o steel frame, que é rápida, é homologada, o programa de qualidade nacional ela aceita, porque qualquer construção que a gente faça no Brasil, principalmente quando envolve recursos federais, seja de FGTS, seja do orçamento da União, você só pode fazer se ela tem um selo de certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. O steel frame tem. O que é o steel frame? Steel frame é aquela parede que você faz a estrutura em aço e depois tem o preenchimento da parede de... Considerado drywall? Drywall. Né? Popularmente conhecido como drywall. Ela é um sistema muito rápido, ela inclusive reduz o custo, muito usada nos Estados Unidos, em algumas obras a nível Brasil também já foi contratada. E aí vai do ponto assim, eu particularmente tenho muito receio porque ela é uma obra que ela exige manutenção. E a questão da manutenção, principalmente nas famílias de menor renda, não é uma cultura. Uhum. Você conhece a professora Wanda, né? Sim. Foi sua aluna, eu inclusive converso muito com ela, nós estivemos juntas recentemente, ela está fazendo um estudo e eu perguntei exatamente isso, falei, Wanda, o que vocês estão estudando sobre a questão do drywall? Ela falou, olha, a gente está estudando a durabilidade e a necessidade de manutenção do drywall. Então, é uma possibilidade, mas eu acho que nós temos também que considerar a cultura local. Quando a gente assiste um filme, você sempre vê que a pessoa lá, às vezes, tem sempre uma latinha de tinta, dando manutenção, porque culturalmente ele já convive com isso há muito tempo. Não é a nossa cultura. Então, eu acho que você usar a parede de concreto, você usar uma tecnologia mais que dá velocidade, dá rapidez e seja mais robusta, não manutenção, eu sou mais favorável, acho que é melhor para a nossa cultura. E nós estamos conversando com a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avezzani. Quando a gente fala em habitação, surge com certeza esse assunto com relação às inscrições. Tem um ouvinte aqui, que é o Mauro Carvalho, ele diz o seguinte, eu já estou há 15 anos, tenho inscrição, atualizo todo ano, e tem gente aí que com menos tempo, 2, 3 anos, já foi sorteado. E ele também diz, não é só na AGEAB, tenho também na EMA, que é do município, claro, nesse mesmo tempo. Por que tem essas diferenças, secretárias? E sempre surgem esses questionamentos. Olha, eu estou há muitos anos na fila, aguardando, o que acontece? Será que precisa de um padrinho? E não é bem assim, né? Mas infelizmente tem muita gente mesmo com 10, 15 anos aguardando. Existe mesmo. É que o tempo de inscrição, ele não é critério de priorização.
Hoje, os critérios de priorização, desde que nós assumimos, eles foram aprovados pelo Conselho das Cidades, tanto para os programas que a gente chama de faixa 1, que são os de menor renda, como todos os outros. E o tempo de inscrição não é critério de priorização. Então, eu entendo a decepção, né, até uma certa revolta, a frustração, né? Mas ele não é tempo, ele não foi considerado como pontos de prioridade. O que eu acho que é muito importante a gente destacar é a preocupação que o Estado atualmente tem tido com o processo de transparência de seleção. Todas as seleções que nós fizemos, desde 2015, para os programas que nós fizemos, a gente sempre tem convidado a Defensoria, e em alguns, inclusive, eles foram, e viram o processo, o sistema. Então, nós estamos trabalhando de forma transparente, é isso que eu posso dizer. E, infelizmente, essa questão do tempo de inscrição, ele não é critério de priorização. Secretário. Desculpa, Sérgio, só para o Paulo César Cristaldo também, o ouvinte, perguntando o seguinte, com relação ao programa Lote Urbanizado. O projeto de infraestrutura vem do governo ou é da família? Da infraestrutura. No lote urbanizado... porque a senhora falou, olha, o governo entrega ali o contrapiso... Vem do governo. E o projeto da residência? Não, é do governo. Na verdade, ele já... como a fundação já vem pronta... Tem que acompanhar o projeto. Então, ele recebe o projeto técnico todo para ser feito. E nesse programa Lote Urbanizado, nós já começamos um diálogo com o Senai e nós vamos dar assessoria através do Senai para as famílias poderem fazer esse trabalho de autoconstrução. Inclusive, a proposta é que pelo menos um membro da família se inscreva nessa parceria com o Senai, que vai ter um container escola nas obras e vai ficar 1 ano. Exatamente. Então, a família também que fizer o curso, ela vai sair de lá qualificada, inclusive, para o mercado de trabalho, digo, o membro da família que participar. Então, nós estamos tendo essa preocupação com a qualidade também, e acho que vai ser um programa muito importante, porque a gente vai estar qualificando a mão de obra no interior do Estado também para a parte de construção. Secretária, a gente ouve muito em campanhas eleitorais, candidatos prometendo sorteio em praça pública. Vamos fazer um sorteio em praça pública para ter transparência tal das casas. Tal. Agora, eu queria que a primeira oportunidade que eu estou tendo, né, que é de lembrar de esclarecer isso. O que é sorteio da casa própria? Existe sorteio? As pessoas, é uma loteria? Como é que funciona esse negócio do sorteio? Olha, é que depende muito da regra do programa. Os programas que nós estamos fazendo, que são programas do Estado, que foi o FGTS, que foi o Lote Urbanizado, nós estamos trabalhando com pontuação de priorização. Nos programas federais, no caso, vou dizer claramente, no Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, como que ele deveria funcionar? Você tem que agrupar as famílias, você pega os itens que a família preenche, do ponto de vista de prioridade, mas você não pontua, você agrupa. Então, eu tenho 60% das famílias atende 4 ou 5 critérios de priorização, ela forma um grupo. Aí eu tenho outro grupo de famílias que atendem 2 e 3 critérios, e tem um grupo de famílias que atende 1 critério. Só que você tem mais pessoas que estão dentro do grupo do que a quantidade de casa. E aí você, então, tem que fazer um sorteio, que não necessariamente seja em praça pública, mas você tem que fazer esse sorteio. Só que aí eu não, desde que eu assumi a AGEAB, nós não fizemos esse tipo de seleção porque não teve essa demanda. Os imóveis que nós entregamos para as famílias de baixa renda, quando nós chegamos, as famílias já estavam selecionadas pela administração anterior e nós respeitamos a seleção que já havia sido feita. Mas essa questão do sorteio é isso, mas você não pode sortear pegar todo mundo que se inscreveu, colocar num saco e chacoalhar para fazer o sorteio. Porque se você fizer isso, você também está sendo injusto. Porque ali tem gente que precisa mais e precisa menos. Então, quando você fala do sorteio, você tem que sortear
entre os iguais. Você tem que fazer uma análise de quantos critérios a família atende e você, então, entre os iguais, você faz o sorteio. Agora, o que não se pode confundir, que já foi feito aqui em Campo Grande, inclusive esse ano, é sortear quem vai ficar com a casa. Porque, assim, você tem que sortear para a pessoa acessar a seleção. Depois que já fez a seleção, você tem um conjunto habitacional. Você não sabe, entre as pessoas que foram selecionadas, quem vai ficar com qual casa. Aí você faz um sorteiozinho. Esse sorteio, normalmente, nem se dá divulgação para ele, porque ele é irrelevante dentro do contexto. Você já tem o grupo de... As pessoas já estão contempladas, né? Já estão contempladas. Aí, inclusive, esses programas são organizados pela Caixa. A própria Caixa, no conjunto, chama as famílias e sorteia ali. Esse ano, em Campo Grande, teve um sorteio dessa modalidade e se divulgou, vamos sortear. Mas, na verdade, o sorteio foi para saber quem ficava com qual casa. E aí eu chamo um pouco de divulgação, de mídia. Então, na verdade, tem que saber, assim, de que sorteio está falando. Um pouco de demagogia também. De que sorteio nós estamos falando? É o sorteio da seleção ou é o sorteio para saber quem fica com qual casa? Né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a sociedade está cobrando transparência. E eu acho que é isso que a gente precisa, ter respeito e transparência naquilo que faz, que envolve recurso público e o direito das pessoas e dos cidadãos, né? Secretária Maria do Carmo Avezzani, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e dizer que esperamos que logo no começo do ano de 2017 venha com notícias boas para a população de Mato Grosso do Sul. Espero também, né, que Campo Grande entre aí neste programa Lote Urbanizado. Ainda dá tempo para 2017 aí o novo prefeito Marquinhos Trade e sua equipe possa entrar aí também para beneficiar a população aqui da nossa capital. Nosso muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado.